Boa noite a todos, Deus abençoe. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Prontos para mais uma aula? Então vamos. Curve a cabeça de vocês, coloca a mão no coração que a gente vai orar. Tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Estamos aqui, meu Deus, reunidos na Tua presença, meu Pai, para mais uma vez, meu Pai, falarmos da Tua palavra, meu Deus. Abre, meu Deus, o entendimento, meu Pai, de cada um aqui, meu Pai, para que venhamos compreender, meu Deus, as Escrituras, meu Pai. Para que venhamos compreender tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor nos deixou como aviso, meu Pai. Para que a vontade do Senhor se cumpra em cada uma das nossas vidas, meu Pai. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, e que cada palavra que sai da sua boca venha ficar gravada no nosso coração, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, dirige os meus lábios e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá, vamos começar. Já estamos na aula 7, hein? Capítulo 12 do Apocalipse. Vamos lá. Por favor, Edu, versículo 1 do capítulo 12. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse aqui, de novo, vai acontecer aquilo que eu falei para vocês. A gente vai... no capítulo 12, a gente vai voltar lá para o comecinho do sexto selo, quando acontece o sexto selo, só que vai ser visto de uma outra maneira, vai ser aqui, as coisas vão se desenrolar de uma outra visão, vocês vão entender o que eu vou explicar para vocês agora, mas a gente vai voltar de novo, como se a gente estivesse lá no sexto selo, no início do sexto selo. Vocês entenderam, né? Então, vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, essa visão aqui, ó, vai no estudo de vocês aí, está escrito, versículo 1, sinal no céu. Este versículo descreve quem é a mulher. Vamos descobrir quem é essa mulher? Que tantos têm interpretações diversas, mas a Bíblia nos mostra quem é essa mulher. Abre para mim, por favor, Edu, Gênesis 37, 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. A gente está vendo ali, ó, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para quem? Para José. José era a 12ª estrela, né? Ali é o texto em que José sonha e conta o sonho para os irmãos. Então, ali está descrito para nós quem é essa mulher sendo vista. Volta de novo para o capítulo 12, versículo 1, Edu, por favor. E viu-se um grande sinal no céu. Lembrando que esse sinal no céu aqui é um sinal nas estrelas, gente. É um sinal no céu. É um sinal que ele estava vendo acontecer, ó. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa mulher é Israel. A gente acabou de ver o sonho. Por quê? Quando José sonhou, gente, ele estava ali com a representação do povo de Israel. O povo de Israel veio da família de José, né? Veio da família de Jacó. Jacó sendo o sol, a mãe sendo a lua, e os 12 filhos, junto com ele, as 12 estrelas que estão sendo contadas aqui para nós. Então, o povo, essa mulher é Israel. Vamos continuar. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Próximo. E viu-se outro sinal no céu. Mais um sinal, gente. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças, 7 diademas. Então, aqui está dizendo para nós que ele estava vendo no céu o sinal de um dragão vermelho. Quem é o dragão vermelho? Vamos ver se vocês lembram. Nós já falamos sobre um dragão vermelho aqui. Quem é? Satanás, gente, já esqueceram? Vocês estão muito esquecidos. Tá, então a gente está vendo ali, ó, vamos ler aqui, ó, no versículo 3, está escrito aí no estudo de vocês. Esse dragão está identificado na sequência do capítulo 7. Aliás, esse dragão está identificado na sequência do capítulo, porém, as 7 cabeças com as diademas e os 10 chifres veremos no capítulo 13, o que representa. A gente não vai falar sobre as coroas, os chifres, a gente só vai falar sobre o dragão, tá? Próximo versículo, por favor, Edu. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-o sobre a terra,
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, está dizendo para nós nesse versículo aqui, ó, versículo 4. Aqui descreve que esse é o mesmo que arrastou a terça parte das estrelas do céu, e que foram também lançados para a terra. Então, está mostrando ali o dragão, que é Satanás, que é aquele que arrastou as estrelas do céu. Vamos ver isso lá em Ezequiel 28:14. Lembrando que eu vou sempre voltar aos versículos de novo. E sempre procuro, gente, colocar os mesmos versículos que vocês já viram, para não confundir a cabeça de vocês. Eu podia escolher dentro das profecias outros que falam igual, mas eu tenho buscado colocar os mesmos para que vocês vejam eles sempre voltando e vocês vão gravando, senão vocês se perdem. Então, vamos lá. Ezequiel 28:14, por favor. Tu eras querubim ungido para proteger. Aí coloca naquela outra versão, Edu, por favor. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Então, o querubim, vai mais um. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Satanás, o dragão, é o querubim, certo? Vai mais um, por favor. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, aqui, Deus está falando que ele pecou e que ele tirou ele de dentro do céu, de perto do monte santo de Deus, e ele foi tirado de lá porque ele pecou. Então, aqui é o mesmo, que quando foi lançado do céu, levou os anjos com ele. Tá? Vai para mim, Edu, em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Vai mais um, por favor. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, o mesmo monte do outro versículo, me assentarei nas extremidades do norte. Então, ele desejou, ficar no lugar de Deus, Deus deu um jeitinho nele. Então, o pecado dele foi esse. Então, a gente está vendo ali a representação do dragão, Satanás, a antiga serpente, que é Lúcifer, o querubim da guarda. Tá, vamos continuar. Por favor, volta lá, Edu. Versículo 5 agora, do capítulo 12. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, vamos recapitular um pouquinho. A mulher estava com dores de parto, tinha uma criança para nascer. O dragão entrou em cena por quê? Porque ele queria se colocar na frente da mulher, quando ela desse à luz, o filho varão, que está ali para nascer. O filho de Israel, ali está sendo uma visão no céu, está tudo escrito de forma, digamos assim, símbolos, ali são todos símbolos, mas ali está mostrando para nós justamente um acontecimento que eu vou explicar para vocês agora. A gente está no 5, versículo 4b, a gente já tinha lido. Ó. O objetivo desse dragão, no monte, era devorar o filho da mulher quando nascesse. Vamos entender, então, quem é essa criança. A gente já leu o versículo 5, então vamos lá. Pula aí, versículo 5, que a gente já viu. Estão aí já? O filho varão, essa é a igreja. O filho varão, essa é a igreja. Pois ele nasceu dentro de Israel e foi formado primeiramente por judeus, dos quais o próprio Jesus era um. Então, a igreja, ela é filha de Israel. Por quê? Porque a igreja nasceu dentro de Israel. Quem eram os primeiros cristãos? Não eram os judeus? Os apóstolos, os discípulos, o próprio Jesus. Então, o filho da mulher é a igreja. Então, quem o dragão estava querendo devorar? Quando a mulher tivesse esse filho? A igreja. Estão seguindo comigo, né? Raciocínio. Então, vamos continuar. De quem o filho varão é formado? Aí a gente vai ver aqui, ó. Da união dos 144.000 e da noiva do Cordeiro, que formam a igreja completa. Eu já falei isso para vocês lá no capítulo 6, vocês lembram? Que a igreja era formada pelos 144.000 que foram arrebatados e pelos que são gentios, que no caso é a igreja, Aliás, a noiva que foi arrebatada. Vocês lembram? Ou já esqueceram?
Nós estamos vendo a mesma história, tá vendo? Só que ela está sendo contada diferente, tá? Então, vamos lá, ó. A igreja é identificada como mulher, a noiva do Cordeiro. E os 144.000 são identificados como homem, as primícias de Deus. Mas só tem, vamos lá, só tem mulher na igreja? Na noiva? A igreja do Senhor Jesus, no caso, a noiva, aquela que o Senhor Jesus vai casar com ela, só tem mulher? Não, tem homens, olha lá. O seu Cláudio é um homem, os meninos ali dentro são homens. Só que ela é entendida, ela é falada como uma mulher. A igreja, a noiva do Cordeiro, né? E os 144.000? No texto ali está dizendo para nós que eles são homens. Eu vou mostrar para vocês depois, ó. São identificados como homem as primícias de Deus. A gente vai ler depois para vocês isso, tá? Versículo 6. Pode ir para o versículo 6 agora, Edu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1.260 dias. Então, a mulher aqui, ó, fugiu para o deserto. Já nasceu o filho varão? A gente já leu a passagem? Ah, sim, nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações. É verdade, ó. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, olha lá. Nasceu o filho varão e foi arrebatado para Deus. Isso aqui está dizendo para nós que é o quê? Vamos ver quem arrisca. O que está acontecendo aqui? O arrebatamento, gente, olha lá. Ele foi arrebatado para Deus. Quem é o filho varão? Não é os 144.000 e os gentis? Eles não foram tirados para Deus, não foram arrebatados? Ali está dizendo para nós, ó. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, esse nascimento está representando o arrebatamento dos 144.000 e da igreja, que a gente leu lá no capítulo 6, no 6º selo. Vocês estão muito esquecidos, hein? Vocês têm que voltar tudo de novo lá no estudo. Vamos continuar. Agora vai no 6. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustentasse durante 1.260 dias. Então, depois que a igreja for tirada da terra, né, a igreja, filha da mulher Israel, Israel vai ser protegida por Deus e vai fugir para o deserto. Vou mostrar para vocês o porquê, tá? Vamos ver aqui. 1.260 dias, eu falei para vocês que são 3 anos e meio, né? Está escrito aqui. Então, ela vai fugir para o deserto e ficar lá por 3 anos e meio. Vamos lá, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, esse versículo aqui nos mostra exatamente o momento. O dragão se colocou na frente da mulher, porque ele não queria que a igreja fosse arrebatada. Lembra que eu falei que os anjos, eles estão nas regiões celestes e Satanás? Então, o que vai acontecer no dia do arrebatamento? Ele vai tentar impedir a igreja de subir. A senhora está meio perdida, mas depois que a senhora assistir os outros, a senhora vai entender. É porque eles estão na sua frente. Tá? O que vai acontecer nesse dia? Satanás e seus anjos vão tentar impedir a igreja de passar. Né? Então, ele vai se colocar na frente da mulher que vai dar a luz. Só que Miguel e seus anjos saem para pelejar com ele. Essa peleja aqui não aconteceu ainda. Essa peleja, muitos acham que ela é a peleja lá quando Satanás e seus anjos caíram do céu, mas não é. Eu vou mostrar para vocês como ela não é. Tá? Vamos lá, a gente está no 7. Peleja nos céus. Vamos para Apocalipse 6, 13, por favor. A gente vai voltar para Apocalipse 6, para vocês verem. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Lembra que eu falei para você que as estrelas são o quê? O que as estrelas são? Anjos. Não são anjos? Então, aqui é a mesma coisa que está acontecendo lá. Ó. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, o momento em que eles são sendo atirados para a terra pelos anjos, é esse mesmo momento aqui. Ó. As estrelas são os anjos, entendeu? E aquela batalha foi para tirá-los para a terra. A gente vai continuar vendo isso, tá? Vai vai no 14, que eu quero ler o 14, que tem uma coisa importante aqui. Continua, mais um. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar.
O céu, quando se recolhe aqui, ó, como um pergaminho, está escrito aí no estudo de vocês, ó. O pergaminho, quando se enrola, aqui citado, é justamente os céus abertos para o arrebatamento da igreja. A Bíblia não fala, aliás, as pessoas não falam que o céu vai se abrir e a igreja vai passar, então, esse pergaminho, quando se enrola, o que acontece com um pergaminho quando se enrola? É como se abrisse uma cortina no céu. Então, essa visão aqui é a visão que abre o céu para a igreja passar, quando está acontecendo lá toda a batalha dos anjos, com os anjos caídos, com os anjos do Senhor, tá? Eu vou mostrar para vocês Isaías 34:4, que também fala a mesma coisa. Vai lá para Isaías 34:4. Hoje está mais difícil, né, gente? Está engrossando o caldo. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, olha lá. E todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Aqui dá para entender bem, ó, é a mesma coisa, olha lá. Presta atenção, ó. Todo o exército do céu de quem? De Satanás e os seus anjos. Se dissolverá, porque eles vão ser vencidos pelos anjos. E os céus se enrolarão como um pergaminho, foi o que eu acabei de falar para vocês, para a igreja passar. E todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai a folha da figueira. Então, é o mesmo texto que está lá. Vocês estão vendo como tudo é igualzinho? Por isso que eu estou mostrando para vocês os mesmos textos. Vamos para o versículo 8 agora. Por favor, Edu. Apocalipse 12:8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Os anjos perderam, né? Aí vai para o 9 agora. O próximo, 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui está falando todo o nome dele, olha lá. E o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso aqui acontece quando a igreja for arrebatada. Está escrito aqui, ó, versículo 8 e 9. Não se achou no céu o lugar deles. Aqui nos mostra que serão expulsos das regiões celestes, que é onde eles habitam hoje, que a gente já estudou lá nos capítulos que eu mostrei para vocês. Lembra? Sobre as regiões celestes? Então, vamos lá, vamos continuar. Versículo 10, por favor. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Veja como isso não aconteceu ainda, como é o momento do arrebatamento. Ó. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmãos, quem é que é acusado todos os dias, de dia e de noite, por Satanás? A igreja, porque ele é o nosso acusador. Então, ele vai sempre lá diante de Deus falar: aquele ali, ó, aquele ali não serve para nada não, aquele ali está pecando, olha lá, é meu, está pecando. Então, o acusador da igreja, o acusador dos nossos irmãos, como está escrito ali, é Satanás, e ele vai ser lançado para a terra no momento do arrebatamento da igreja. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui do versículo 10, sim, ó. Aqui está demonstrada a salvação no momento do arrebatamento, ó, e a derrota do acusador. Aí a gente vai para Jó 1:4, para a gente ver isso daí como ele acusa todo mundo. A gente já leu tudo isso, gente, eu estou voltando para vocês verem. Jó 1:4. Jó 1. Olha lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mais um. É no mesmo? Eu coloquei certo? Não lembro mais, gente. Acho que eu coloquei o versículo errado aqui. Vai mais um. Vamos ver se aqui que o... Não. Eu não lembro, gente. Acho que eu coloquei errado. Que é aquela passagem que fala que ele foi lá, Satanás se misturou com os filhos de Deus e foi lá. Vê se vocês acham aí. Deixa eles achar ali, gente, que eu anotei errado. Eu já falei, eu que faço esses estudos, e tem hora que eu bugo. Deixa eu ver se eles acham ali. Quando Satanás vai no meio dos filhos dos anjos, de Deus, falar com Deus, para acusar Jó. Mas volta para o 7. Olha lá, ele achou lá. Então perguntou, não, volta mais um, para ver quando ele vai com os anjos lá. Olha lá, no dia que os filhos de Deus, 1:6, gente, eu coloquei 1:1.
No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Mais um. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás responde ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Mais uma. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mais um. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde teme a Deus? Mais um. Acaso não o cercastes, concebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos abençoastes e aos seus bens multiplicaste na terra? Olha lá, o diabo é terrível, né? Está dizendo que Jó só está lá com Deus porque ele tem benécias, né? É o que ele fala o tempo inteiro, né? O Senhor está abençoando ele, por isso que ele te serve. Opa! Então, vocês estão vendo que é o acusador que acusou Jó e continua até hoje acusando a igreja até o dia que ele foi lançado para a terra. Tá bom, volta lá, Du, por favor, no versículo 11 agora, né? 12 e 11, Apocalipse. Eles, pois, o venceram. Ó, vamos continuar para vocês verem como é a igreja. Ó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em faces da morte, não amaram a sua própria vida. Então, aqui está descrevendo a igreja. Ó. Pois eles venceram por causa do sangue, que é o que nos limpa do pecado e nos dá salvação, por causa da palavra do testemunho que deram, a palavra de Deus, que a gente dá testemunho dela todos os dias, né? E mesmo em faces da morte, não amaram a sua própria vida. A gente já falou sobre isso, dos cristãos que são perseguidos, que são mortos, muitos que são ameaçados por causa do amor de Jesus e não negam ele. Então, mesmo em faces da morte, não negaram as suas próprias vidas. Deixa eu ver aqui. Vai mais um, o 12 agora, para mim poder ler. Por isso festejai, ó céus, e vós o que nele habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, a igreja está festejando, olha lá, versículo 11, 12a, a igreja está festejando. Olha lá. Agora, Satanás, no 12b, ai da terra e do mar, agora eles estão presos na terra. Então, quando eles forem lançados para a terra, eles não poderão mais estar nas regiões celestes. E ele sabe que pouco tempo lhe resta, ou seja, agora ele vai ter que agir com rapidez, porque o tempo que ele tem é o tempo do reino do anticristo na terra. Tá? Então, vamos continuar. Deixa eu virar aqui. Põe no 13 agora, Du, por favor. Isso. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, a mulher, ela vai ser guardada por Deus no deserto, como diz para nós lá que ela vai fugir para o deserto por 3 anos e meio, porque Satanás vai perseguir ela. Ou seja, quando a igreja for tirada da terra, Satanás vai mirar em cima de Israel com mais fúria ainda. A mulher é Israel e Satanás vai persegui-la, certo? Aqui, ó. Ele vai perseguir a mulher, Israel. Aí a gente vai dar uma olhadinha lá em Mateus 24, 15. Tudo versículo que a gente já viu. Mateus 24, 15, isso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Mais um, por favor. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia fica onde? Em Judá, lá na região de Israel, né? Mais um, por favor. Os que estiverem sobre o arado, não desçam para tirar de casa alguma coisa. Mais um, por favor. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mais um. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mais um. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Mais um, por favor, Edu. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, Israel vai ser perseguido de forma feroz. Né? A gente já viu isso, que no meio da tribulação, o anticristo invade Israel, né? Invade Jerusalém, e esse é o momento que está sendo invadido. Então, a perseguição contra Israel vai ser forte. E está descrevendo para nós aqui também. Este povo aqui, que vai fugir para o deserto, não vai ser todo o povo de Israel. Uma parte vai morrer. Eu acho que eu li para vocês o versículo que fala que só o remanescente será salvo. Eu vou ler de novo aqui. Que muitos vão morrer,
outros vão ceder ao anticristo e um remanescente vai fugir e vai ser guardado por Deus no deserto. A gente vai para Isaías 10, para vocês verem. Isaías 10, 21, por favor, Edu. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Mais um, por favor. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada e transbordante de justiça. Então, só o restante, ou só o remanescente que vai se converter. Põe para mim agora em Romanos 9, 27, por favor. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Mais um. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Então, o que significa remanescente? Remanescente é só um pedaço, um pouco, o que sobra, aquilo que resta. Então, só um pouco das pessoas de Israel, do povo de Israel, é que vai conseguir ser salvo, que vão fugir para o deserto, que não vão ceder ao anticristo, que não vão ser mortos, e o Senhor vai escondê-los. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai seguir e vai mostrar que eles vão ser escondidos por Deus, tá? Então, vamos lá. Volta para mim, para Apocalipse, e coloca no versículo 14, por favor, Edu. Aí. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela voasse até o deserto, olha lá, ao seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, também é 3 anos e meio. Ó. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, mais 2 anos, são 3 já. E metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. Está falando a mesma coisa aqui que eu estou mostrando para vocês. Que ela vai ser levada para o deserto pelo próprio Deus, vai ser escondida lá por 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Por quê? Porque ele vai querer destruir Israel. Mas Deus vai pegar o remanescente dele, porque ele tem promessa com o povo de Israel. E vai esconder, porque eles vão ser salvos. Lá no finalzinho, a gente vai ver tudo isso. Eu vou mostrando para vocês, tá? Vão se converter, né? Vão aceitar Jesus de fato e de verdade. Então, vamos lá. Mais um, por favor. Então, a serpente... Quem é a serpente? Satanás, o dragão, a antiga serpente. Eu tenho que ficar falando, que vocês esquecem. Arrojou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Vamos entender esse capítulo aqui. Então, a mulher está fugindo. Ela saiu de Jerusalém, aliás, saiu de Jerusalém, fugiu para os montes, desceu para o deserto, Deus está fazendo ela fugir. Mas Satanás vai perseguir ela. Não está escrito que vai perseguir lá no outro capítulo que eu li? E ele vai arrojar água contra ela. Vamos entender o que é essa água aqui, ó. Água pela boca, Daniel 9, 26. Põe Daniel 9, 26, por favor. Depois das 62 semanas, será morto um ungido. Isso aqui é Jesus quando foi morto, tá? Mas eu vou explicar isso depois para vocês. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, o povo de um príncipe que há de vir é o povo de um príncipe, o povo que já servia a Satanás lá atrás e que é do mesmo povo que é o que o anticristo vai servir. Da onde o anticristo virá? Então, aqui, ó, o povo de um príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, água. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse acontecimento aqui foi no ano 70. Quem sabe que no ano 70 Jerusalém foi destruída? Pelo Império Romano. Vocês não conhecem a história? Sim. Jesus, ele mesmo fala, lá, quando Jesus estava ainda aqui na terra, ele chorou para Jerusalém e disse que eles deviam lamentar pelos seus filhos, porque ele sabia que ela seria destruída no ano 70. E o povo de Israel foi expulso, né, da terra e só voltou para a terra de novo em 1948. Desde o ano 70 até 1948, quando Israel voltou a ser nação de novo. E tudo isso está profetizado, que Israel voltaria a ser nação de novo em um só dia, com um decreto assinado, né? E foi o que aconteceu. Então, no ano 70, foi destruído o segundo templo, Roma destrói tudo, o segundo templo é destruído, e aí o povo é expulso e não podem mais habitar aquela terra. Entendeu? Aí acontece tudo que a gente vê aí.
passou a se chamar Palestina, aí diz que o povo palestino que é dono da terra, aí começou toda uma resenha, mas, na realidade, o povo de Israel sempre esteve naquele lugar desde os princípios da história, entendeu? Mas porque eles vacilaram, perderam, né? Vamos ver se tem mais aqui um capítulo. Tem, ó. Ezequiel 38:9. Vamos ver mais um aqui falando de água. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Então a gente está entendendo que aquela água que ele arrojou da boca dele foi um exército que estava perseguindo Israel. Que exército? Lembra do exército que vai atacar Jerusalém no meio do ano? Aquele exército que vai sair do poço do abismo. Vocês lembram? Então, esse exército vai ser lançado contra a mulher, ali para perseguir a mulher. Mas aí o que vai acontecer? Vamos para o próximo versículo, por favor, Edu. 16. 12 e 16 de Apocalipse. Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu sei que hoje está mais cheio de detalhes, né? Está engrossado aqui, né? Mas a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Nossa, que coisa estranha, né? Mas não é estranho, vamos entender o que é isso aí, ó. Aqui, ó, versículo 16. O grande terremoto, após a morte e a ressurreição das duas testemunhas, esse é a terra engolindo os soldados. Vai acontecer um terremoto, a terra vai abrir a boca e vai engolir aqueles que estarão perseguindo o povo remanescente de Jerusalém, de Israel, porque eles precisam ser escondidos por Deus, e eles vão conseguir fugir. É o que está descrito aqui. Vamos para Apocalipse 11:13, vocês vão ver de novo o terremoto que eu estou citando aqui. Tudo isso a gente já viu, gente. Ó. Naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Então, quando acontece a invasão, o povo morre, aí as duas testemunhas são mortas. Só que as duas testemunhas, ele conta só das duas testemunhas, mas ali está acontecendo tudo junto. Eles foram invadidos, assim como as duas testemunhas foram mortas, o povo foi morto, muitos fugiram, é o mesmo acontecimento, entendeu? E aí o que acontece quando eles ressuscitam? Um grande terremoto. O povo está no deserto, fugindo. O exército está atrás deles. Mas aí acontece esse grande terremoto e abre o chão e engole todos os soldados, que são os soldados mesmo, que são os gafanhotos, e eles vão conseguir fugir. Estão conseguindo entender? Então, vamos lá, vamos continuar. Volta de novo para Apocalipse 12, por favor, Edu. Agora é o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Olha que interessante esse versículo, gente. Irou-se o dragão contra a mulher. Então, ele está virado com a mulher Israel. E foi pelejar com a descendência delas. Vamos voltar de novo. O filho varão é a descendência da mulher. Filho, né? Só que o filho varão, os 144.000 foram tomados para voltar para a terra, que eu já falei para vocês que eles vão voltar, e a gente vai ver isso no capítulo 14 de novo com detalhes. E a igreja mesma, a noiva, fica no céu, né? Está lá no céu com Jesus já. Então, quem é esse remanescente aqui? Remanescente é aquilo que sobrou, a palavra aqui, ó, tá vendo? Ó? E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam o mandamento de Jesus. Então, um remanescente da igreja fica na terra. A gente já sabe disso. Fica na terra, só que eles estão dizendo para nós ali que são crentes. Por quê? Porque guardam o testemunho de Jesus e ele vai perseguir eles. Aqui está dizendo para nós, ó, o restante da descendência, filhos, aqueles que no momento do arrebatamento estiverem mornos, Apocalipse 3:14, serão deixados para trás. Mornos, a gente vai lá em Apocalipse 3:14 para a gente voltar a ver o que está querendo dizer para nós. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Mais um, por favor, Edu. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Mais um, por favor, Edu. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, a igreja morna, aquela que nem quer Jesus, e nem ficou no mundo, mas está no meio do caminho,
Deus vai vomitá-la da boca dele. E o que significa vomitar da boca dele? Vão ficar aqui, na grande tribulação. E ali está eles, o remanescente da mulher, que vai sobrar, que vai ser perseguido diretamente pelo dragão, diretamente pelo anticristo. Eles serão perseguidos. A gente vai agora ver aqui, ó. Volta lá de novo para o Apocalipse 12, 17, Du, por favor. Ó. E o dragão pôs-se em pé sobre a areia do mar. Se pôs em pé sobre a areia do mar, vai ser no próximo capítulo, mas eu vou ler para vocês o primeiro versículo. Põe 13:1, por favor, Edu. A gente só vai ver o primeiro capítulo, o primeiro versículo, tá? Esse é só na semana que vem. Ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmias. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Ó, vi emergir do mar. Vi emergir do mar. Então, ele vai se colocar sobre a areia do mar. Então, ele vai emergir do mar. E aí começa os detalhes do reino do anticristo, no capítulo 13, e da perseguição que ele vai fazer com a igreja que vai ficar para trás. Infelizmente, né? Porque não quiseram prestar atenção no que Jesus falou e resolveram ficar nem barro, nem tesouro, né? Em cima do muro. No muro, não. Porque se fossem quentes, subiriam com a igreja. Se fossem totalmente frios, não teriam conhecimento. O juízo não seria tão grande sobre eles. Mas quem conhece e não serve, sofre maior juízo de perseguição. Vocês entenderam, gente? Foi difícil? É bastante simbolismo, né? Então, você tem que ficar dando voltas. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Já falei, vocês precisam... se vocês não conseguem gravar, vão lendo os capítulos atrás para vocês poderem entender. Porque aqui tudo vai recapitulando. Sempre recapitulando. Só que aí eu pergunto, vocês ficam tipo, o que será? Não lembro. Por quê? Porque vocês acabam esquecendo. Eu sei que são muitos detalhes. Mas a simbologia, ela é para justamente... O que o Senhor mostra para nós na simbologia? Que Ele quer que a gente vá buscar entender. Se fosse fácil, buscar entender. Se fosse fácil, todo mundo sabia. Se você abrisse como um livro e lesse, todo mundo sabia. Mas não, para a gente guardar a palavra que ele deixou no Apocalipse, a gente precisa querer entender. E para querer entender, a gente precisa buscar no Senhor esse entendimento. Certo? Como vocês estão fazendo. Se interessando em compreender o que está escrito na palavra. Certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? A gente termina o nosso estudo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.